Você conhece essa bandeira? Essa é a bandeira dos Países Baixos, ou como popularmente a gente conhece, a Holanda. A bandeira da Holanda, mas o nome correto do país é Reino dos Países Baixos e não Holanda, tá? Eu já expliquei isso em outro vídeo. Mas observe, temos uma curiosidade interessante sobre essa bandeira. A bandeira dos Países Baixos é a primeira bandeira de um país na história que é tricolor, que tem três cores. Sim, os Países Baixos foi o primeiro país a adotar uma bandeira nacional com três cores. Inclusive, ela inspirou outros países a adotarem também bandeiras de três cores, como, por exemplo, a bandeira da Rússia, que é uma bandeira posterior à bandeira dos Países Baixos e é uma bandeira inspirada parcialmente na bandeira dos Países Baixos. A bandeira da França, que foi criada pós-Revolução Francesa, essa questão de ter três cores também foi inspirada, teve influência dos Países Baixos e outros países da Europa também. Observe que ela é vermelha, branca e azul, mas nem sempre foi assim. Quando ela foi adotada lá no século XVI, ela também tinha três cores, mas era laranja, branco e azul. O laranja era por conta da casa de Orange, do Guilherme de Orange. E um ponto interessante, a mudança do laranja para o vermelho se deu, há várias versões, mas se deu porque a pigmentação da cor laranja, com o passar do tempo, as bandeiras começavam a ficar vermelha. E então, posteriormente, se mudou da cor laranja para a cor vermelha, além também da dificuldade de encontrar a pigmentação laranja. Isso fez com que se mudasse a cor, mas originalmente era para ser aqui laranja. Tanto é que essa referência à Casa de Orange, que ainda existe até hoje, né? O uniforme da seleção dos Países Baixos é o uniforme laranja, apesar de hoje não ter a cor laranja na bandeira. E com o passar do tempo, essas cores foram ganhando significados diferentes. Por exemplo, o vermelho, que antes era o laranja representando a Casa de Orange, passou a representar o povo neerlandês, né? O povo dos Países Baixos. O branco representando a igreja e o azul representando a nobreza do país. E uma última coisa interessante é que a bandeira de Luxemburgo, olha, do país de Luxemburgo, é praticamente igual à bandeira dos Países Baixos. O que muda é somente o tom do azul, basicamente, que é o azul mais claro, no caso de Luxemburgo. Mas por que tem essa semelhança tão grande? Porque no século XIX, Luxemburgo e Países Baixos tiveram uma união dinástica e ficaram sob um único monarca. Isso fez com que tivesse essa influência na bandeira de Luxemburgo, sendo muito parecida com a dos Países Baixos. Tanto é que no século XX teve uma discussão muito grande se iriam mudar ou não a bandeira de Luxemburgo para não ter essa semelhança tão grande com a união que não existe mais. Mas terminaram mantendo. Você quer ter acesso a uma comunidade de estudos com dezenas de aulas, cursos de história e geopolítica em uma única assinatura? Assine um repertório.